Agora uma matéria bem interessante para você ter conhecimento administrativo e também ter conhecimento para o teu bolso, hein? Acompanha conosco as penalidades, pontuação e também os valores de multa mais cara hoje em vigência no país. Ao dirigir corretamente, o motorista estará tornando o trânsito um lugar mais tranquilo e seguro, sem falar que estará evitando graves acidentes. O motorista que desobedece às leis de trânsito está sujeito a levar multas e alguma delas pode chegar à marca de R$17 mil. A nossa equipe foi às ruas perguntar para o povo se sabem responder essa pergunta. Matheus, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Você sabe qual é o valor da multa mais cara hoje no país? Cara, não faço ideia. Mas você não tem nenhum palpite? Eu chutaria entre R$1.000, 1.200, por aí. Não. Eu não faço nenhuma ideia no momento. Como que é o seu nome? Mariana Aquela da Silva. E o seu? Júlia Silva. Meninas, eu gostaria de saber se vocês sabem qual é o valor da multa mais cara hoje no país. Não. E você? Não faço a mínima ideia. Mas não quer chutar nenhum palpite aí? R$3.000? 5.500? E aí, Candine? Será que as meninas acertaram o valor da multa? Responde pra gente. A multa mais cara do país que nós temos é a de interdição de vias. Ela beira cerca de R$17 mil. É quem organiza o movimento para fazer a interdição da via. Por que ela é a multa mais cara? Porque ela fere um dos direitos principais que nós temos lá garantido na Constituição Federal, que é a livre mobilidade urbana. Essa multa, ela é muito cara porque ela visa punir não só aquela interdição que pode ter ambulância no meio, pode ter pessoas que têm necessidades assim urgentes de ser atendidas, tem mercadorias que às vezes elas não podem ficar fora de refrigeração, então você impacta logística, você impacta a saúde do outro município, medicamento, tudo que pode chegar e você literalmente vai contra o direito constitucional da pessoa de transitar na rodovia. Depois que Candine respondeu à pergunta, houve quem é contra ou a favor do valor da multa. Eu acho certo, sabe por quê? Porque às vezes há algumas manifestações que são feitas sem comunicação aos órgãos competentes. Eu acho que é válido, mas depende da ocasião, porque a gente estuda no IF, né? E agora teve o corte de verbas e vai acontecer uma manifestação por isso. Às vezes a manifestação não é só algo que vai acontecer como bagunça, mas sim algo que tem um propósito para acontecer aquilo. Então eu acho que é relativo. Às vezes é preciso realmente essas manifestações e eu também concordo com a Júlia. O valor não é justo, não. Por quê? Quer dizer, na verdade ninguém pode bloquear, na verdade, né? É justo mesmo. Caso o organizador da manifestação seja identificado, ele terá sua carteira de motorista suspensa por 12 meses. Para Candine, esse tipo de multa é mais difícil de ser aplicada porque o autor, na maioria das vezes, não é encontrado. Qual que é a multa mais cara na carteira de habilitação? Nossas multas mais caras são ultrapassar em faixa contínua em local proibido, porque pode haver uma colisão frontal que pode ocasionar um acidente com morte, né? Forçar a ultrapassagem, que é quando a pessoa vê que não é possível fazer a ultrapassagem, mas ela vai da mesma maneira, e aí ela provoca dois possíveis cenários. Ela joga o outro veículo para o acostamento, pode ser do lado que ela está indo contrário, ou seja, quem está vindo no sentido contrário é obrigado a jogar para o acostamento para não bater de frente, ou quando ela tenta voltar, ela faz com que a pessoa que está no local que ela vai tentar entrar e não tem espaço, vá para o acostamento, ou freie bruscamente para ela entrar. E isso aí pode acontecer também em outros acidentes, tanto com quem vem atrás e não espera esse movimento,
quanto às vezes essa pessoa que vai tentar se proteger e vai jogar o carro de qualquer maneira para o acostamento, que às vezes é inexistente, né? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as multas seguem o seguinte padrão de nível, pontos e valores. Leve, multa de R$ 88,38 centavos e perda de 3 pontos na carteira. Médio, multa de R$ 130,16 e perda de 4 pontos na carteira. Grave, multa de R$ 195,23 e perda de 5 pontos na carteira. Gravíssimo, multa de R$ 293,47 e perda de 7 pontos na carteira. Todas essas multas, elas circulam em torno de R$ 3.000. São multas extremamente caras devido à gravidade. A mesma coisa a omissão de socorro. Se você passa num local, está envolvido num acidente, você tem condição de fazer ali assistência e você não faz assistência, abandona o local, pode ocasionar a morte das pessoas que sofreram um acidente ali, né? O código ele pune de uma maneira exemplar, na minha concepção, essas atitudes que não devem ser feitas. Henrique ainda explica que tem outras infrações acima da média. A infração de transitar e ultrapassar pelo acostamento pela mesma razão. Por exemplo, você está fazendo a sua viagem. Você nunca espera que um carro vai vir da sua direita, porque geralmente o movimento de ultrapassagem é da esquerda. Então você está lá 120 por hora, 110, olha no retrovisor para ver se está vindo alguém, você não está esperando que a pessoa venha do outro lado. Então transitar pelo acostamento, nesse sentido de fazer a ultrapassagem, também é uma situação que tem que ser punida. O mais importante, que essa nós não podemos deixar de falar, é justamente pela alcoolemia. Essa eu deixei por último por uma razão bem específica. Quando eu expliquei dos multiplicadores, que geralmente multiplica o valor e não multiplica a pontuação, porque não é assim que acontece, no caso da alcoolemia, além dessa multa de quase R$ 3.000, nós temos a suspensão do direito de dirigir. O especialista ainda alerta a população quanto aos riscos mais comuns no dia a dia. A orientação que nós fazemos é respeite a sinalização de trânsito. No local que às vezes a pessoa acha que ela pode ultrapassar porque visualmente ela está enxergando do outro lado e ela acredita, olha, se eu fizer ultrapassagem em faixa contínua aqui, vai dar certo porque eu estou vendo de lá. Então, existe uma razão para aquele local ser uma faixa contínua. A questão da alcoolemia é uma coisa que a PRF também, desde sempre, bate muito em cima. Não vou perder a oportunidade de falar sobre isso também, porque de todas as infrações que nós temos, é uma das únicas que depende exclusivamente do condutor, não depende de pista, não depende de nenhuma obra pública, nada do tipo, é só uma atitude do condutor realmente de entender que ele não pode fazer o consumo do álcool e dirigir ao mesmo tempo. Eu acho também que é importante que as pessoas se programem para sair um pouco antes, né, para que possam fazer uma pausa. Fora isso, é a consciência básica mesmo de utilizar a via e lembrar que tem outras pessoas que também utilizam. Obrigado, inspetor Henrique Candini, pela sua participação no nosso programa. Obrigado por ter esclarecido com a questão da pontuação e também da questão das multas aí de valor. É muito importante, pessoal, você saber disso daí. Essa multa hoje, que é a mais cara do país, tá? É em vigor hoje em valor. Ela foi alterada na época do governo Dilma ainda, que quando houve aquelas paralisações de caminhoneiros autônomos, não em 2018, mas em 2016, quando estava naquele ponto de protesto, estava bem pesado, e ela foi lá e simplesmente dobrou o valor da multa. Eu, particularmente, não concordo com essa questão de interromper rodovia. Eu acho que o direito de ir e vir de todo mundo, ele tem que ser liberado e tem que ser cumprido, porque eu tenho o direito de ir para onde eu quero. Se quer protestar, amigo, para do lado, não viaje então, mas não tranca a rodovia, que não é correto isso daí. Então essa multa ela é pesada por causa disso. Outra multa também é a questão aí da ultrapassagem indevida, da questão do álcool também aí conduzindo, com a questão aí de você ser preso, além de perder o direito de dirigir, também a multa que é pesada. Então, esses são os valores de multa mais caros. Obrigado pelo pessoal por ter participado. E para você que assistiu a matéria, pensa bem aí antes de cometer qualquer irregularidade dessa, porque senão, amigo, trabalha bastante depois para poder pagar.